Quantas vezes você prometeu que não iria repetir a história da sua família e mesmo assim acaba reagindo de uma maneira que não entende? Quantas vezes você sentiu que dentro de você há uma tristeza, uma ira, um medo ou uma ferida que parece mais antiga do que as suas próprias decisões? Há cargas que não começaram com você, mas ainda assim te seguiram como se levassem o seu nome. E quando isso acontece, a alma se cansa, porque dói lutar contra algo que você nem sabe quando entrou na sua vida. Talvez por fora você siga em frente. Sorria, trabalhe, ore, cumpra, mas por dentro sabe que há padrões que te perseguem, coisas que você jurou não repetir, reações que não quer ter, vazios que não consegue explicar. Mas escute isso com todo o seu coração. O fato de algo ter chegado até você não significa que tenha o direito de permanecer em você. No Salmo 147, versículo 3, lemos: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isso significa que Deus não vê apenas o seu comportamento. Ele vê a ferida por trás do comportamento. Não vê apenas o fruto amargo. Ele também vê a raiz que ninguém mais quis olhar. Esta mensagem não vem para te condenar pelo que você tem carregado. Vem para te mostrar que em Cristo existe sim um ponto final para a repetição. Existe sim liberdade para a sua casa. Existe sim cura para o que parecia profundo demais. Então fique até o final, porque hoje você não vai olhar apenas para o que foi danificado na sua história, mas para o que Deus pode restaurar com a sua mão. E antes de continuar, escreva nos comentários esta declaração de fé: o ciclo se rompe comigo. Escreva como uma decisão diante de Deus. Respire fundo. E agora sim, vamos juntos ouvir o que o céu quer te dizer sobre aquilo que a sua família não conseguiu curar, mas que Deus pode transformar. No Número 1, o dia em que você se escutou e não era você. Foi uma tarde qualquer, não aconteceu nada extraordinário. Por fora, a casa continuava igual, o dia seguia correndo, tudo parecia normal. Mas por dentro, algo se quebrou em um segundo. Talvez você estivesse corrigindo seu filho e usou um tom que te deixou desconfortável. Talvez estivesse discutindo com seu parceiro e disse uma frase que não saiu apenas da sua boca, mas de uma ferida antiga. Talvez reagiu com uma dureza que nem combinava com o que estava acontecendo. E então você escutou aquela voz, aquele tom, aquela maneira de ferir, de se defender, de se fechar, de atacar antes de ser atacado. Era a sua voz, sim, mas não era você. Era algo que vinha de mais atrás, algo aprendido, algo semeado em você quando ainda não sabia defender o seu coração. E isso assusta, porque há momentos em que não dói apenas o que você disse. Dói descobrir de onde isso veio. Dói perceber que certas reações vivem em você como ecos antigos. Como se dentro da sua alma houvesse cômodos que você nunca decorou, mas nos quais acabou vivendo. E um dia, sem perceber, você abre a porta errada e sai de você o mesmo medo, a mesma raiva, a mesma frieza, a mesma forma de controlar, de manipular, de se calar, de explodir que você jurou não repetir. É aí que você fica paralisado, porque entende que não está lutando apenas com o que sente hoje. Está lutando com histórias que entraram em você antes de ter palavras para nomeá-las. Você sabe do que estou falando, sabe o que é dizer, eu nunca vou ser assim. E depois se encontrar um dia, fazendo exatamente isso. Sabe o que é prometer a si mesmo amor e acabar reagindo com dureza. Sabe o que é desejar paz e descobrir uma guerra escondida dentro de você. E nesse instante aparece a culpa. Aquela culpa pesada que sussurra que você já é igual, que já não há diferença, que tudo está decidido, que o passado te alcançou e que não há saída. Mas não. Escute isso com calma. O fato de você ter reconhecido isso não é prova de derrota, é sinal de despertar. O perigoso não era se parecer com aquilo que te feriu. O perigoso era não perceber. Porque quando Deus te permite escutar isso,
Não é para te humilhar, é para te despertar. É para que finalmente você veja o que tem operado em silêncio. Há correntes que não se quebram só porque você as odeia. Elas se quebram quando primeiro você as vê, as nomeia e deixa de justificá-las. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você esteja vendo com clareza que algumas das suas reações não nasceram da sua identidade, mas da sua dor. Não nasceram do plano de Deus para você, mas da sobrevivência que você aprendeu em um lugar onde o seu coração teve que endurecer para não se quebrar por completo. Por isso este momento não é pequeno, este momento é sagrado. Porque há um antes e um depois do dia em que você realmente se escuta. Há um antes e um depois do instante em que você deixa de dizer, eu sou assim, e começa a se perguntar, quem me ensinou a responder assim? Essa pergunta muda tudo. Porque então você já não se olha apenas com vergonha. Começa a se olhar com verdade. E a verdade, embora no início doa, também abre a porta da liberdade. Deus não está te mostrando isso para te condenar. Está te mostrando para que você não continue chamando de destino aquilo que, na verdade, é uma corrente. E antes de continuar, faça algo com isso. Não deixe passar como se fosse apenas mais uma frase bonita. Se esta mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários esta declaração. O ciclo se rompe comigo. Escreva não como quem repete um slogan, mas como quem levanta um altar no meio da sua história. Escreva como um ato de fé, como uma decisão diante de Deus. Como quem diz, até aqui chegou aquilo que me perseguiu por anos. Até aqui chegou aquilo que feriu a minha casa, os meus pensamentos, os meus relacionamentos. Porque alguém precisa tomar a decisão santa de não continuar entregando a mesma ferida à próxima geração. E talvez esse alguém seja você. Hoje Deus não veio te lembrar de onde você vem, veio te mostrar para onde você vai. Não veio te prender no diagnóstico do seu passado, veio abrir uma porta. Veio te dizer que a sua história não termina no que você absorveu, no que você viu, no que você escutou, no que te marcou. Há algo maior do que a sua herança emocional. Há algo mais forte do que os padrões que você aprendeu. E para entender para onde você vai, primeiro você precisa entender algo sobre o que tem carregado. No Emero 2, a dor que chega antes de você. Há uma dor que chegou antes de você. Um peso que já estava na casa antes de você aprender a falar. Um medo que não nasceu de uma experiência que você se lembre, mas que ainda assim se move dentro de você como se conhecesse há anos cada canto da sua alma. E isso confunde. Porque às vezes você mesmo não entende por que reage assim. Não entende por que se fecha tão rápido. Não entende por que tem dificuldade em confiar. Por que sente vergonha ao pedir ajuda. Por que se sente desconfortável ao chorar diante de alguém. Por que fica na defensiva quando alguém mal toca uma ferida que você nem sabia que ainda estava aberta. E como você não encontra uma origem clara, acaba acreditando que você é assim. Que essa dureza é o seu caráter, que esse silêncio é o seu jeito de ser, que essa ansiedade faz parte do seu desenho. Mas nem tudo o que você carrega nasceu com você. Talvez você tenha crescido em uma casa onde ninguém falava sobre o que sentia. Uma casa onde a dor era engolida em silêncio, onde as feridas eram varridas para debaixo da rotina, onde o cansaço era disfarçado com trabalho e onde as lágrimas pareciam falta de controle. Talvez você tenha aprendido muito cedo que havia emoções que não eram bem-vindas, que havia perguntas que incomodavam, que havia verdades que eram caladas para que tudo continuasse funcionando por fora, mesmo que por dentro algo estivesse se quebrando. E embora os anos tenham passado, esse ambiente não ficou lá atrás. Mudou-se para dentro de você. Tornou-se a sua maneira de suportar, de se esconder, de sobreviver. Por isso, às vezes você se sente prisioneiro de algo que não escolheu, porque, em parte, você é. A Bíblia não tem medo dessa verdade. A Bíblia não te obriga a fingir que tudo começou com você, nem que tudo se resolve negando o que aconteceu.
Em Lamentações 5:7 lemos: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Que palavras tão honestas, que maneira tão humana de falar diante de Deus. Ali não há teatro espiritual. Ali não há um sorriso forçado, dizendo que nada afetou. Ali há um povo reconhecendo com dor: estamos carregando consequências de algo que começou antes de nós. E isso importa muito, porque significa que Deus não despreza o seu lamento. Deus não olha para você e diz que você está exagerando. Deus não invalida o peso que você carrega. Ele vê, Ele nomeia, Ele leva a sério. Escute isso com o coração aberto. O fato de essa dor existir não significa que seja sua culpa. O fato de haver padrões antigos operando na sua vida não significa que você os escolheu. Há pesos que te encontraram antes que você tivesse força para rejeitá-los. Há palavras que você ouviu tantas vezes que acabaram soando como verdade. Há silêncios que você respirou por anos até se tornarem parte do ar interior, com o qual você aprendeu a viver. E quando algo te rodeou desde tão cedo, acaba parecendo normal. Mas o que é familiar nem sempre é saudável, e o que você carregou a vida inteira não necessariamente te pertence. É como se ao nascer tivessem colocado nas suas mãos uma mala antiga, pesada, fechada, uma mala que ninguém te explicou, mas que te entregaram como se fosse parte da sua bagagem natural. Você cresceu com ela sem saber o que havia dentro. Só sabia que às vezes ela te cansava mais do que o normal, que em certos momentos dobrava os seus joelhos. Que em alguns relacionamentos, essa mala parecia se abrir sozinha e começavam a sair coisas que nem você compreendia. Medo, raiva, controle, desconfiança, frieza, vergonha. E quando você perguntava de onde vinha tudo isso, muitas vezes encontrava evasivas, mudança de assunto, silêncio. Ninguém te dava a chave. Ninguém te ensinava a abri-la. Então você continuou carregando e com o tempo até pensou que você era a mala, que você era o problema. Mas não. Essa mala tem história, tem nomes, tem lágrimas contidas, tem dores nunca faladas, tem feridas que ninguém levou diante de Deus. Por isso, hoje, a primeira coisa que Deus te pede não é que você aparente força. Ele te pede honestidade. Ele te pede que você diga diante dele: há coisas que carrego que não são minhas. Que frase tão simples e tão poderosa. Porque enquanto você continuar chamando de identidade aquilo que na verdade é herança ferida, não poderá soltar. Mas quando você nomeia, algo começa a se mover. Quando você deixa de justificar e deixa de negar, a luz entra, e quando a luz entra, aquilo que estava escondido perde parte do seu poder. O que ninguém tratou não desaparece, é herdado. Mas aqui está a ternura de Deus no meio dessa verdade. Ele não te revela isso para te esmagar. Ele não abre essa conversa para te deixar sozinho diante do peso das gerações. Ele te sussurra com amor. Eu vi essa mala antes de você nascer. E hoje vim abri-la com você. Ele não está te pedindo que resolva em um dia o que está enterrado há anos. Está te convidando a não continuar carregando isso sozinho. Está te mostrando que a cura começa quando você deixa de fugir do que dói e entrega isso ao único que pode tocar sem te destruir. E talvez agora você se pergunte se isso realmente é real. Se esses padrões passam de uma geração para outra, ou se tudo está apenas na sua imaginação. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. No Émero 3, você não está louco. Os padrões são reais. Às vezes você se pergunta se realmente está vendo algo real ou se a sua mente está ligando pontos que não existem. Diz a si mesmo que talvez esteja exagerando, que talvez seja coincidência que você e seu pai se irritem do mesmo jeito, que talvez seja casualidade que na sua casa sempre tenha havido a mesma distância emocional, a mesma forma de se calar, o mesmo costume de varrer a dor para debaixo do tapete para que ninguém a veja. Você diz a si mesmo que não pode ser tão profundo,
que não pode ser verdade que uma família inteira acabe tropeçando na mesma pedra uma e outra vez. E, no entanto, lá está. Mudam os nomes, mudam os rostos, mudam as datas, mas o padrão parece vestir roupas novas para continuar entrando pela mesma porta. Por isso, hoje, você precisa ouvir isso com clareza. Você não está louco. Você não está inventando coisas. Você não está vendo fantasmas onde não existem. Há padrões que realmente se repetem nas famílias. Há histórias que avançam de uma geração para outra quando ninguém as confronta diante de Deus. Há dores que mudam de forma, mas não de raiz. Às vezes no avô foi dureza, no pai foi ausência. No filho termina sendo incapacidade de amar sem medo. Por fora parecem coisas diferentes, mas por dentro muitas vezes nascem da mesma ferida nunca tratada. A Escritura não esconde essa realidade. Ela a nomeia, a coloca diante de nós com uma honestidade que incomoda, mas que também liberta. Em Êxodo 25, Deus diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Essa é uma palavra séria, e durante muito tempo tem sido usada para encher de medo pessoas que já vêm carregando peso suficiente. Mas olhe com cuidado. Leia devagar por dentro. Não está descrevendo um castigo cego que cai ao acaso sobre qualquer família. Está mostrando o que acontece quando uma vida dá as costas a Deus, e a seguinte faz o mesmo, e a seguinte também. O problema não é apenas o pecado de um. O problema é o caminho que ninguém decidiu parar. Isso muda muito a forma de entender. Porque então você deixa de ver Deus como alguém procurando a quem ferir e começa a vê-lo como alguém revelando com verdade o que o pecado faz quando não é confrontado. Um pai que vive endurecido ensina sem palavras. Um lar onde ninguém pede perdão discípula o orgulho sem anunciá-lo. Uma casa onde o amor sempre chega misturado com controle, silêncio ou humilhação forma corações confusos, mesmo que nunca se diga uma única lição em voz alta. O que um vive, o outro absorve. O que um normaliza, o outro aprende. O que um cala, o outro muitas vezes herda. E quando Deus fala de terceira e quarta geração, está falando de algo que cabe debaixo de um mesmo teto, dentro de uma mesma história familiar. É o bisavô, o avô, o pai e o filho. São pessoas olhando a mesma forma de reagir, respirando o mesmo ambiente, crescendo sob as mesmas regras, invisíveis. Um aprende a gritar, outro aprende a se calar. Um aprende a abandonar. Outro aprende a buscar amor onde ele não existe. Um aprende a endurecer para não sofrer. Outro aprende a agradar para não ser rejeitado. Parecem respostas opostas, mas muitas vezes vêm do mesmo lugar, do mesmo poço, da mesma rachadura aberta há anos. Você já viu isso? Talvez na sua família, os homens sempre se afastaram emocionalmente, mesmo permanecendo fisicamente. Talvez as mulheres sempre suportaram mais do que deviam, porque ninguém lhes ensinou que também mereciam ser cuidadas. Talvez haja gerações inteiras marcadas por ira, por vício, por infidelidade, por frieza, por abandono, por uma tristeza silenciosa que ninguém nomeia, mas todos sentem. E durante anos isso foi chamado de temperamento, caráter, má sorte, costume. Assim, somos, sempre foi assim. Mas não. O primeiro passo para romper um padrão é deixar de chamá-lo de coincidência. Por isso, hoje, não se trata de julgar a sua família com dureza. Trata-se de vê-la com verdade. Trata-se de perguntar com humildade o que tem se repetido aqui por anos. Que dor mudou de rosto, mas não de direção? Que ferida continuou caminhando pela casa como um visitante antigo ao qual todos já se acostumaram? Não para ficar preso no passado. Não para usar isso como desculpa, mas para reconhecer o que precisa ser trazido à luz. Porque o que não é reconhecido se repete. E o que se repete por tempo demais acaba parecendo normal, mesmo estando destruindo em silêncio.
Então pense por um momento em 3 gerações para trás. Olha com honestidade, sem condenação, sem orgulho, sem medo. Que padrão se repete? Ira, abandono, silêncio, vergonha, frisa, controle, vício, medo. Você não precisa ter todas as respostas hoje, só precisa parar de negar o que é evidente. Porque quando você nomeia o padrão, deixa de lutar com sombras. E quando deixa de lutar com sombras, finalmente pode trazer a ferida aos pés de Deus. Mas não fique apenas com a parte dura da passagem. Porque o mesmo Deus que fala de consequências também revela algo que quase ninguém cita, e é aí que a esperança verdadeira começa. Número 4. Mas a misericórdia sempre foi maior. E aqui é onde a mensagem muda completamente. Porque muitos ficam na parte que pesa, na parte que assusta, na parte que fala de consequências e param ali como se essa fosse a última palavra de Deus sobre uma família. Mas não é. Deus nunca foi apenas o Deus que adverte. Também, e acima de tudo, é o Deus que resgata. Depois de Êxodo 25 vem o Êxodo 26, e esse versículo não apenas continua a ideia. Ele a transforma. Diz: mas faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Leia isso de novo por dentro. Mas faço misericórdia a milhares. Aí está o coração de Deus batendo mais forte do que qualquer cadeia antiga. Você percebe o que isso significa? Sim, o pecado deixa marcas. Sim, uma história torta pode derramar sua sombra sobre os que vêm depois. Sim, uma ferida não tratada pode alcançar mais de uma geração. Mas a misericórdia de Deus não chega na mesma medida do dano. Chega muito mais longe. Muito, muito mais longe. É como se Deus estivesse dizendo: sim, a dor pode avançar por algumas gerações se ninguém a confrontar. Mas quando a minha graça entra em uma história, o que eu faço não se compara com o que o pecado fez. O pecado deixa cicatrizes. A graça muda o sangue da história. O pecado repete correntes. A misericórdia abre futuros. O pecado escreve dor em uma casa. Mas a graça de Deus reescreve o destino dessa casa por dentro. E isso é importante, porque você viveu muito tempo olhando para trás, com medo. Medo de repetir, medo de se parecer, medo de se tornar aquilo que te feriu. Mas hoje Deus quer te ensinar a olhar também para frente. Porque se você olha apenas para o poder do que te marcou, vai viver sentindo que vem de uma história pesada demais para ser transformada. Mas quando você vê o poder da misericórdia, entende que não está preso em uma condenação familiar. Está diante de um convite divino. Você não é apenas herdeiro de uma dor. Também pode ser portador de uma bênção que alcance os que virão depois de você. Pense assim: as consequências, diz o texto, alcançam 3 ou 4 gerações, mas a misericórdia alcança milhares. A proporção é esmagadora. Não chega nem perto de ser equilibrada. E essa é exatamente a boa notícia. Porque a graça de Deus não funciona pela lógica fria do merecimento. A graça é escandalosamente generosa. A misericórdia de Deus sempre faz mais do que o pecado destruiu. Sempre vai mais longe do que a dor alcançou. Sempre cava mais fundo do que a ferida. Você talvez venha de uma linha de silêncio, de abandono, de ira, de vergonha, de medo. Mas se você se volta para Deus, o que começa com você não termina com você. Porque a misericórdia não toca só você. Ela também começa a preparar sombra de descanso para os que virão depois. Por isso, o Salmo 103:17 diz algo tão lindo: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Escute essa frase: os filhos dos filhos. Isso significa que quando Deus derrama misericórdia sobre uma vida rendida a Ele, essa misericórdia não chega como uma visita breve.
Chega como um rio, como uma cobertura que não se esgota em um único capítulo. Como uma lâmpada acesa em uma casa que por anos esteve na escuridão. Você talvez tenha crescido vendo portas fechadas, palavras duras, afeto distorcido, fé fraca ou inexistente. Mas Deus é capaz de fazer com que, a partir da sua rendição, exista uma nova memória na sua casa. Uma memória de paz, uma memória de ternura, uma memória de obediência, uma memória da presença de Deus. Isso quer dizer que você não precisa viver obcecado com a mala do passado, como se ela fosse mais poderosa do que a mão de Deus. Sim, essa mala existe. Sim, ela pesa. Sim, vem viajando há anos. Mas a misericórdia é maior do que a mala. A graça de Deus não apenas te ajuda a carregar menos peso, às vezes te dá a coragem de deixá-la no chão para sempre. O que vinha perseguindo a sua família não tem mais autoridade do que a voz do Senhor sobre a sua vida. O que se repetiu por anos não tem direito eterno sobre a sua história. Há uma palavra mais alta. Há uma promessa mais forte. Há uma misericórdia mais antiga do que a sua dor e mais longa do que as suas gerações. Então, quando você pensar nos padrões da sua família, não faça isso apenas a partir do medo. Faça também a partir da esperança. Lembre-se de que a misericórdia de Deus sobre você é 1000 vezes maior do que qualquer consequência herdada. A dor pode atravessar 3 gerações, mas a graça de Deus atravessa para sempre. Mas talvez agora surja uma pergunta muito humana, muito honesta. Se a misericórdia é tão grande, por que você ainda sente o peso? Por que os padrões continuam aparecendo, mesmo quando Deus já está falando com você? E é exatamente isso que precisamos olhar agora. No Emero 5, o que corre por baixo? Há coisas que não se veem, mas governam a casa inteira. Você já percebeu isso, ainda que talvez nunca tenha sabido explicar. Entra em certos momentos da sua vida e reage rápido demais, forte demais, fechado demais. E depois se pergunta por quê. Por que essa raiva subiu tão de repente? Por que essa tristeza caiu sobre você como uma sombra antiga? Por que sentiu a necessidade de se defender quando ninguém estava te atacando? Por que se afastou justamente quando alguém começou a te amar de verdade? E como não vê uma causa imediata, acaba pensando que você é assim, que esse é o seu caráter, que essa é a sua forma natural de viver. Mas muitas vezes não é natureza, é corrente. É algo que vem empurrando por baixo há anos. Você já entrou em uma casa onde as paredes estão sempre úmidas? Pintam uma vez e a mancha volta. Pintam de novo e ela aparece outra vez. Mudam a cor, limpam a superfície, abrem as janelas, perfumam o ambiente e ainda assim a umidade retorna. Porque o problema nunca esteve na pintura. O problema estava mais embaixo, no que ninguém via, na água que corria por baixo do chão, silenciosa, constante, insistente. Ninguém a ouvia, mas a casa inteira a sentia. As paredes sentiam, o cheiro denunciava. O ambiente inteiro era afetado por algo invisível. Assim funcionam muitos padrões familiares. Nem sempre chegam fazendo barulho. Nem sempre se anunciam com palavras claras. Muitas vezes operam como esse rio subterrâneo. Você não vê, mas ele te empurra. Você não nomeia, mas ele te molda. Você não escolheu, mas aprendeu a viver sobre ele. E como está aí desde muito cedo, parece normal. Parece normal desconfiar de tudo. Parece normal se fechar quando alguém quer entrar no seu coração. Parece normal gastar sem medida para preencher vazios, ou se apegar ao dinheiro como se fosse sua única segurança. Parece normal reagir com dureza, se retirar em silêncio, explodir sem aviso, pedir perdão tarde ou nunca pedir. Mas o que é normal em uma casa nem sempre é saudável diante de Deus. Às vezes, esse rio se chama medo, um medo antigo, herdado, que fez com que todos aprendessem a viver na defensiva. Às vezes se chama vergonha,
Uma vergonha tão antiga que na sua família ninguém falava de suas feridas, ninguém pedia ajuda, ninguém admitia fraqueza. Às vezes esse rio se chama controle. Tudo precisava ser feito de certa maneira, tudo precisava ficar sob vigilância, porque no fundo havia um terror profundo de perder tudo novamente. E outras vezes esse rio se chama silêncio. Um silêncio denso, pesado, que se sentava à mesa com todos, que dormia nos quartos, que fazia com que cada um sofresse por dentro, sem encontrar palavras para abrir a boca. E você cresceu aí, bebeu dessa atmosfera sem perceber. Aprendeu códigos invisíveis. Aprendeu quando se calar, quando se esconder, quando endurecer, quando sorrir, para que ninguém suspeitasse do que estava acontecendo dentro de você. Ninguém se sentou para te ensinar formalmente essas coisas. Não foi necessário. Você as absorveu como se absorveu o cheiro de um quarto fechado. Como a roupa que, depois de horas na fumaça, sai cheirando a fumaça mesmo, sem nunca ter tocado fogo. É isso que o ambiente de uma família faz. Marca sem pedir permissão. Forma sem se anunciar. Deixa marcas no coração que depois parecem personalidade, quando na verdade são respostas aprendidas à dor. Por isso há momentos em que você diz: eu não entendo por que sempre faço isso. E a resposta nem sempre está no que aconteceu hoje. Às vezes, está no que correu por baixo da sua casa durante anos. Nesse rio que ninguém quis olhar, nessa corrente que parecia parte do chão porque sempre esteve ali. Talvez você tenha pensado que era livre só porque podia decidir algumas coisas. Mas se por baixo das suas decisões continua correndo a mesma ferida, cedo ou tarde essa corrente volta a te empurrar para o mesmo lugar. E é aqui que Deus começa a fazer algo precioso. Ele não olha apenas para a parede manchada. Ele olha para o que está por baixo. Ele não vê apenas a sua reação de hoje. Ele vê a corrente antiga que a alimenta. Ele não escuta apenas suas palavras duras ou o seu silêncio repentino. Ele sabe de onde vem esse tremor escondido que te faz se proteger antes do tempo. E quando Deus ilumina isso, não é para te envergonhar, é para te curar de verdade. Porque você não pode consertar o que não consegue ver. E Deus está prestes a iluminar o que estava correndo na escuridão. Então hoje pergunte com honestidade diante do Senhor: que rio corre por baixo da sua família? Que padrão parece tão normal que ninguém questiona, mas continua produzindo a mesma dor? Que corrente invisível tem empurrado decisões, relacionamentos e reações uma e outra vez, não para condenar ninguém, não para viver apontando para trás, mas para que pela primeira vez a luz toque a origem e não apenas a superfície. Agora, irmãos queridos, há algo que preciso esclarecer, porque é aqui que muitos se confundem. A confusão vem de misturar duas coisas que parecem iguais por fora, mas diante de Deus não são a mesma coisa. No Émero 6, Deus nunca te culpa pelo que você herdo. Há pessoas que viveram anos inteiros com uma ideia distorcida de Deus. O amam, o buscam, oram, choram diante dele. Mas no fundo, continuam acreditando que estão pagando uma conta antiga. Como se o céu as olhasse com desconfiança. Como se houvesse uma sentença escrita sobre o seu sangue. Como se a dor que carregam fosse a prova de que Deus decidiu torná-las responsáveis pelo que seus pais ou avós fizeram. E isso produz uma angústia silenciosa, porque então você não luta apenas com as feridas que recebeu, também luta com a sensação de que o próprio Deus está contra você. Mas escute isto com toda clareza, e escute até que desça ao mais profundo do seu coração. Deus nunca te culpa pelo que você herdou. Sim, há consequências reais. Já vimos isso. Há lares quebrados que deixam marcas. Há ausências que formam vazios. Há palavras que se cravam tão fundo que acabam afetando a maneira como você ama, teme, confia ou reage. Isso existe. Isso dói.
Isso precisa ser curado. Mas uma coisa é carregar as consequências de ter crescido em certo ambiente, e outra muito diferente é carregar a culpa moral pelo que outros fizeram. São duas coisas completamente distintas. A consequência diz: isso me afetou. A culpa diria: Deus me faz responsável por esse pecado. E a palavra de Deus corta essa mentira pela raiz. Nos dias de Ezequiel, o povo repetia uma frase que havia se tornado quase uma desculpa nacional. Diziam: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Era uma forma de dizer: não podemos fazer nada, estamos condenados pelo que aconteceu antes. Nosso presente já está decidido pela história de outros. Talvez você nunca tenha dito essa frase, mas talvez já tenha sentido isso. Talvez em algum momento tenha pensado: com a família que tive, o que mais poderia sair de mim? Ou pior ainda, Deus deve estar me castigando por algo que começou antes de eu nascer. Mas Deus interveio nesse modo de pensar e disse: basta. Em Ezequiel 18:20, lemos: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Que versículo limpo, que palavra justa, que descanso para o coração que viveu se sentindo acusado por uma história que não escreveu. Deus não mistura responsabilidades. Deus não coloca sobre os seus ombros aquilo que pertence a outro. Deus não olha para você e te condena pelos erros do seu pai, pelas decisões da sua mãe, pelas correntes do seu avô, pelas feridas não resolvidas da sua casa. Ele vê a verdade completa, vê o que te afetou, sim, mas também distingue com justiça o que foi seu e o que nunca te pertenceu. Isso muda tudo, porque talvez você tenha crescido sentindo que estava marcado desde a origem, como se houvesse uma sombra inevitável sobre a sua vida, como se o seu sobrenome falasse mais alto que a voz de Deus. Como se a sua história familiar fosse uma prisão fechada antes mesmo de você dar o primeiro passo. Mas o Senhor não fala assim. O Senhor não te prende na culpa de gerações anteriores. Ele reconhece que houve dor, reconhece que houve influência, reconhece que houve consequências, mas não te chama de culpado por aquilo que você não escolheu. E essa diferença não é pequena. Essa diferença pode te devolver o fôlego. Pense em alguém que nasce em uma casa em ruínas. Essa pessoa cresce respirando poeira, dormindo entre paredes rachadas, acostumando-se ao frio que entra por janelas quebradas. Tudo isso a afeta. Claro que sim. Sua maneira de viver será tocada por esse ambiente, mas seria injusto culpá-la por ter nascido ali. Seria cruel acusá-la por rachaduras que ela não abriu. Assim é Deus. Ele não nega que a casa te afetou, mas também não te chama responsável por tê-la herdado assim. Você pode precisar de cura pelo que viveu sem que isso signifique que é culpado por tê-lo recebido. E se ainda restar alguma dúvida, Romanos 8:1 sela isso com uma ternura poderosa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não diz pouca, não diz menos, não diz algumas exceções. Diz nenhuma, nenhuma pelo seu pecado, porque Cristo já pagou o preço. E nenhuma pelo pecado dos seus pais, porque esse pecado nunca foi seu. O inimigo quer te confundir para que você viva envergonhado por um peso que Cristo não te pediu para carregar. Mas Deus hoje vem separar as águas. Vem te dizer: isso te feriu sim, isso te marcou sim, mas isso não te torna culpado diante de mim. Consequências você pode herdar. Culpa, jamais. Então, se você tem vivido pensando que Deus te castiga por algo que a sua família fez, hoje solte essa mentira. Solte de verdade. Deixa cair aos pés de Cristo. Deus te julga pela sua vida, não pela dos seus pais. E hoje, Ele te sussurra algo que talvez você precisasse ouvir há muitos anos. Eu nunca coloquei sobre você o que era de outro. Eu vejo você, e o que vejo é o meu filho, a minha filha.
E se Deus é tão claro ao dizer que você não carrega a culpa dos seus pais, então a pergunta correta já não é se você está condenado. A pergunta correta é: que solução Deus oferece para curar o que realmente te afetou? E a resposta está em uma promessa que ele fez há muito tempo, uma promessa que ainda permanece viva hoje. Número 7, o dia em que Deus disse: não mais uvas azedas. Houve um dia em que Deus praticamente disse: não mais uvas azedas. Não mais essa frase repetida de geração em geração, como se fosse uma sentença eterna. Não mais essa ideia de que você nasceu condenado a sentir na boca o sabor amargo de decisões que outros tomaram. Porque por muito tempo o povo viveu repetindo esse ditado, como quem aceita uma prisão sem procurar a porta. Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos ficaram embotados, ou seja, o que aconteceu antes me definiu, me marcou, me prendeu. E não há nada a fazer. Como uma frase pode se tornar perigosa quando não apenas descreve a dor, mas também mata a esperança? Por isso, em Jeremias 31, versículos 29 e 30, Deus entra nessa conversa e a corta pela raiz. Diz: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos ficaram embotados. Mas cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Escute a força dessa expressão: nunca mais dirão. Deus não está apenas corrigindo uma ideia, está encerrando uma etapa. Está colocando prazo de validade em uma maneira de pensar que mantinha o povo preso ao passado. Está dizendo: o fatalismo não pode continuar governando a sua história. Essa resignação amarga não pode continuar falando mais alto do que a minha verdade. Essa linguagem de condenação herdada não terá a última palavra sobre o meu povo. Mas o mais poderoso vem em seguida, porque Deus não apenas remove uma frase antiga, Deus introduz uma realidade nova. Nos versículos seguintes, Jeremias 31, versículos 31 ao 33, o Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. E depois acrescenta: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Aí está a resposta de Deus ao problema profundo das gerações. Não apenas corrigir o comportamento por fora, não apenas dar regras escritas em pedra, não apenas dizer o que é certo enquanto por dentro você continua carregando as mesmas coisas. Não. Deus diz: vou fazer algo novo, vou entrar no centro da pessoa, vou escrever por dentro aquilo que antes estava apenas por fora. Vou tocar o lugar onde nascem as decisões, onde os caminhos se formam, onde os padrões se repetem ou se quebram. Você vê a conexão? Não é por acaso que Deus fala da nova aliança logo depois de dizer que o velho ditado das uvas azedas já não estaria em vigor. Não é um detalhe solto, é uma declaração divina. É como se Deus estivesse dizendo: aquele sistema antigo, onde a dor parecia passar de geração em geração sem saída, não vai permanecer para sempre. Eu vou intervir. Eu vou fazer algo que a sua força não pode fazer. Eu vou colocar a minha mão não apenas sobre os seus atos, mas sobre o seu coração. E quando Deus muda o coração, muda a raiz. E quando muda a raiz, nem tudo precisa continuar dando o mesmo fruto. Você sabe o que é tentar mudar apenas por fora, sabe o que é decidir reagir melhor e ainda assim cair no mesmo padrão. Sabe o que é prometer a si mesmo que desta vez não vai explodir, não vai fugir, não vai se fechar, não vai repetir aquela frase. E ainda assim sentir que algo mais forte te arrasta. Por isso a nova aliança é tão preciosa, porque não depende apenas da sua vontade cansada. Depende da obra de Deus dentro de você. Ele não diz: conserte-se como puder. Ele diz: eu vou escrever algo novo dentro de você. Eu vou colocar a minha verdade onde antes havia confusão. Eu vou colocar a minha voz onde antes governavam ecos antigos. E essa nova aliança não ficou como uma promessa distante. Ela se abriu
na cruz de Cristo. Quando Jesus entregou a sua vida, não veio apenas perdoar pecados individuais, veio inaugurar uma nova realidade para todo aquele que crê. Veio te tirar do velho sistema de destino repetido. Veio te introduzir em uma história onde o sangue já não clama condenação, mas redenção. Onde o passado já não governa como Senhor. Onde a ferida herdada já não tem direito eterno. Onde o próprio Deus habita em você para formar algo que a sua linchagem nunca pôde produzir por si mesma. Por isso, você precisa ouvir isso não como uma doutrina fria, mas como uma notícia pessoal. A nova aliança não é uma ideia bonita para estudar. É o seu direito em Cristo. Você vive sob uma aliança onde o próprio Deus escreve a sua verdade no seu coração. Você já não depende do molde da sua família para saber quem é. Você já não depende do que viu em casa para aprender a amar, a viver, a responder, a construir. Sim, houve coisas que te marcaram. Sim, houve padrões que te cercaram. Sim, houve palavras e silêncios que te formaram mais do que você gostaria. Mas agora há uma mão mais forte escrevendo mais fundo do que tudo isso. O velho ditado morreu. A nova aliança vive. E você vive dentro dela. Então não volte a falar da sua história como se estivesse preso sem saída. Não volte a nomear o seu futuro com a voz amarga do que ficou para trás. Deus já disse não mais sobre essa linguagem de condenação herdada. Deus já abriu uma nova aliança. Deus já anunciou que a sua obra não será apenas sobre tábuas de pedra, mas sobre corações rendidos. E se isso é verdade, então a próxima pergunta é inevitável. Se a nova aliança já está em vigor, o que Cristo fez especificamente com a maldição? Número 8. A cruz já pagou essa dívida. Há pessoas que vivem como se a cruz tivesse feito muito, mas não o suficiente. Como se Jesus tivesse aberto uma porta, mas ainda faltasse encontrar uma chave escondida em alguma fórmula especial. Como se o seu sangue tivesse limpado algumas coisas. Mas as mais antigas, as mais familiares, as mais entrelaçadas na história da sua casa, ainda precisassem de outro procedimento, outra oração exata, outro ritual, outro passo secreto. E quando alguém carrega medo, dor e confusão, essa mensagem parece convincente. Porque quando você sofreu demais, qualquer coisa que prometa liberdade parece urgente. Mas escute isso com calma e escute até o profundo. A cruz não deixou dívidas pendentes. Sim, há pessoas que ensinam que, para quebrar uma chamada maldição geracional, você precisa seguir um mapa complicado, que precisa rastrear pecados de bisavós, nomear cada sombra da árvore familiar, repetir declarações específicas, fazer renúncias com certa fórmula, como se a liberdade dependesse de você encontrar as palavras perfeitas. Mas o Evangelho não funciona assim. O Evangelho não te coloca para completar o que Cristo supostamente deixou pela metade. O Evangelho anuncia que Cristo terminou a obra, que o que você não podia pagar, Ele já pagou, que o que você não podia quebrar com as suas forças, Ele já venceu na cruz. Por isso, Gálatas 3,13 é tão poderoso. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Não diz que Cristo iniciou o processo. Não diz que Cristo abriu uma possibilidade que agora você deve completar com um ritual adicional. Não diz que Cristo fez uma parte e que o restante depende de uma cerimônia posterior. Diz que Cristo nos resgatou. Já aconteceu, já foi feito, já foi pago. Já foi executado na cruz com uma autoridade tão completa que não deixa espaço para contas ocultas nem para condenações escondidas, esperando te cobrar depois. A palavra resgatou é preciosa porque fala de alguém que estava sob domínio alheio e foi comprado para a liberdade. É a imagem de uma vida presa, de uma pessoa que não podia se libertar sozinha, de alguém que estava sob um jugo maior do que ela. E Cristo entra aí, não com um discurso vazio, não com uma intenção incompleta,
Entra com o preço total. Entra com o seu próprio sangue. Entra e paga o que ninguém mais podia pagar. Entra e rompe o direito de escravidão que havia sobre você. Entra e não negocia a sua liberdade pela metade. Ele a compra por inteiro. Isso significa que quando Cristo se fez maldição por você, tomou sobre si tudo o que te separava da bênção de Deus. Tomou o juízo que você merecia. Tomou a carga legal que recaía sobre o pecador. Tomou o peso da condenação. E se ele realmente tomou, então isso não pode continuar pairando sobre a sua cabeça como uma ameaça constante. Você não pode dizer que Cristo carregou a maldição e, ao mesmo tempo, viver como se essa maldição ainda tivesse a última palavra sobre você. Uma coisa ou outra, ou a cruz foi suficiente, ou não foi. E a boa notícia do Evangelho é que foi. Completamente, perfeitamente, para sempre. Isso não significa negar que ainda existam feridas a serem curadas, pensamentos a serem renovados, hábitos a serem rendidos diante de Deus, dores a serem processadas com honestidade. Claro que sim. A liberdade comprada por Cristo precisa ser vivida dia após dia. Mas uma coisa é aprender a viver na liberdade, e outra, bem diferente, é acreditar que você ainda precisa comprá-la. Não é a mesma coisa curar do que pagar. Não é a mesma coisa amadurecer do que completar a obra da cruz. Não é a mesma coisa render áreas da sua vida ao Senhor do que pensar que o seu sacrifício foi insuficiente até que você acrescente mais um ritual. Pense assim. Se alguém paga completamente a dívida de uma casa e te entrega o recibo assinado, seria absurdo que você continuasse indo todo mês deixar dinheiro por medo de ainda faltar algo. Isso não seria humildade, seria não acreditar em quem pagou. E quantas vezes, sem perceber, você fez isso espiritualmente? Viveu tentando quitar com angústia uma dívida que Cristo já cancelou com sangue. Viveu suspeitando que talvez ainda exista uma conta aberta no céu. Mas não. A cruz não deixou contas pendentes. Por isso, você não precisa de um ritual especial para terminar de quebrar o que Cristo já quebrou. Não precisa de uma fórmula secreta. Não precisa viver aterrorizado pelos pecados de gerações anteriores, como se o sangue de Jesus fosse poderoso para perdoar a sua vida, mas insuficiente para tocar sua história familiar. O que você precisa é crer. Crer de verdade. Crer que a obra de Cristo é completa. Crer que o seu sangue fala mais alto do que qualquer passado. Crer que a sua redenção não foi simbólica, mas real. Crer que, quando ele disse, "Está consumado", não estava deixando um asterisco escondido para depois. E a partir dessa fé, caminhar. Caminhar como alguém livre, mesmo que ainda esteja aprendendo. Caminhar como alguém resgatado, mesmo que ainda esteja sendo curado. Caminhar como alguém sobre quem a cruz já declarou uma sentença de liberdade. Não uma liberdade imaginária, não apenas emocional. Liberdade comprada, liberdade assinada, liberdade selada por Cristo. E se Cristo pagou toda a dívida, então a pergunta que segue já não é o que falta pagar. A pergunta é quem você é agora. E essa, talvez, seja a pergunta mais importante de toda esta mensagem. No Hébreu 9, você é uma versão reparada. Você é algo novo. Aqui é onde tudo realmente muda. Porque por muito tempo, talvez você tenha pensado que o que Deus queria fazer com você era uma espécie de restauração parcial. Como se ele pegasse a versão quebrada de você, limpasse um pouco, ajustasse algumas peças, lixasse certas feridas, cobrisse alguns defeitos e então dissesse, agora sim, você está melhor. E por isso, há tantos filhos de Deus vivendo com uma identidade pela metade. Amam a Cristo. Sim. O buscam? Sim. Já choraram na sua presença? Sim. Mas no fundo ainda se veem como a mesma história de sempre, apenas um pouco mais organizada. O mesmo barro da família, o mesmo molde antigo, a mesma dor, só que melhor controlada,
A mesma tendência, agora maquiada com versículos. E não, isso não é o que Deus disse que faria com você. A Escritura fala com uma força muito maior. Em 2 de Coríntios 5,17 lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pare um momento. Leia de novo por dentro, nova criatura, não melhorada, não remendada, não retocada. Nova. Essa palavra não deixa espaço para uma vida cristã baseada em concertos superficiais. Deus não veio colocar um pouco de luz sobre o seu velho desenho para que agora pareça mais bonito. Deus veio fazer algo que antes não existia. E você precisa ouvir isso porque talvez tenha passado anos se enxergando com os olhos da sua história familiar. Você se descreve a partir do que viu em casa. Diz: sou assim porque, na minha família, todos foram assim. Reajo assim porque assim reagiam comigo. Amo assim porque assim aprendi a amar. Temo assim porque era assim que se respirava debaixo daquele teto. E embora parte disso explique coisas, não pode continuar te definindo se você está em Cristo. Porque quando Cristo entra em uma vida, Ele não se limita a administrar melhor o que é velho. Ele traz uma nova criação, não te transforma em uma versão mais limpa da linhagem de onde você veio. Ele te dá uma identidade que nasce dele. Pense nisso. Se Deus apenas quisesse melhorar o que você era antes, então o seu passado continuaria sendo o molde principal, e a graça seria apenas um ajuste. Mas o Evangelho não funciona assim. O Evangelho não toma o seu velho eu como base definitiva. O Evangelho começa uma criação a partir de outra origem, de outra paternidade, de outra voz, de outra herança. Por isso você já não pode se ver apenas como o filho daquela casa, a filha daquela história, a pessoa marcada por aquele ambiente. Sim, isso existiu. Sim, te afetou. Sim, deixou marcas. Mas em Cristo, você já não é apenas o resultado do que viveu. Você é fruto do que Deus fez. E aqui a imagem do oleiro ajuda a entender melhor. Quando um molde produz repetidamente vasos deformados, o problema não se resolve apenas pintando melhor cada peça. O problema está no molde. Enquanto o molde continuar o mesmo, o resultado continuará parecido com o de sempre. Por isso o oleiro, quando quer um vaso verdadeiramente novo, não se contenta em decorar a deformidade. Ele quebra o molde, o descarta, faz um novo. Começa de novo com intenção, com cuidado, com um desenho diferente na mente e nas mãos. Assim Deus age com você. Ele não veio consertar o velho molde familiar como se ainda fosse suficiente. Veio quebrá-lo. Veio dizer: esse padrão não será o plano da nova vida que estou formando. Veio te tomar em suas mãos e te fazer com um desenho que não nasceu das suas feridas, mas do seu propósito. Isso significa que você não é seu pai com melhor comportamento, não é sua mãe com menos ansiedade. Não é uma versão mais funcional do que veio antes. Você é alguém que nunca existiu antes na história da sua família. E isso pode parecer grande demais, mas é exatamente assim que a graça opera. Deus não pensa pequeno quando redime. Deus não salva para te deixar girando em torno de um passado corrigido. Deus salva para introduzir na terra algo que antes não estava ali. Uma nova maneira de amar. Uma nova maneira de falar. Uma nova maneira de responder à dor. Uma nova maneira de construir um lar. Uma nova maneira de viver a presença de Deus sem repetir a escuridão que você viu antes. Por isso, há algo que hoje você precisa soltar, essa forma de se ver como uma versão melhorada da sua família. Solte isso. Não abrace mais essa ideia. Não continue falando consigo mesmo como se fosse apenas uma tentativa mais refinada do mesmo modelo antigo. Quando você faz isso, continua honrando o molde quebrado mais do que a obra criadora de Deus. E hoje, Deus te chama a se ver como Ele te vê. Não como um reparo emocional,
não como um projeto de restauração incompleta, mas como uma nova criatura, como alguém recriado pela mão do Senhor, como uma vida sobre a qual Deus disse: o velho não terá a última palavra aqui. Deus não te recriou. E quando isso desce da mente para o coração, algo muda na forma como você caminha. Porque você já não luta a partir da identidade de quem sempre foi assim. Agora luta a partir da identidade de quem foi feito novo. Já não obedece a um molde antigo. Agora aprende a viver a partir de uma nova natureza. Já não se define pela rachadura, se define pela mão que te formou novamente. Agora, irmãos queridos, se você é uma nova criatura, então a próxima pergunta é inevitável. Como viver como alguém novo? Como deixar de operar no sistema antigo quando você ainda se lembra tão bem dele? Número 10. Renove sua mente, mude sua história. Ser uma nova criatura é um presente de Deus, mas aprender a viver como uma nova criatura é um caminho. E esse caminho não se percorre apenas com emoção, nem apenas com boas intenções, nem apenas com o desejo sincero de não voltar a cair nas mesmas coisas. Deus, em sua misericórdia, não te deixou tentando adivinhar como um padrão antigo se rompe. Ele te mostrou o processo. Ele te mostrou a porta. E essa porta tem um nome muito claro na Escritura: renovação. Por isso, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pare um momento. Não diz simplesmente comporte-se melhor, não diz aguente mais, não diz reprima com mais força o que você sente. Diz algo muito mais profundo: renove o seu entendimento. Porque Deus sabe que enquanto a sua mente continuar obedecendo aos caminhos antigos, a sua vida continuará sentindo o puxão do passado, mesmo que o seu coração já deseje outra coisa. A transformação verdadeira não começa quando você finge melhor. Começa quando você passa a pensar a partir de outro lugar. Você já viveu isso. Há momentos em que você sabe o que é certo, mas dentro de você ainda fala a voz antiga, a voz que aprendeu a desconfiar, a voz que aprendeu a se defender antes de ser ferida. A voz que aprendeu a se calar, a explodir, a agradar, a fugir, a se endurecer. E muitas vezes você pensa que a batalha está apenas na sua conduta, quando na verdade a batalha também está naquilo que a sua mente aceitou como normal por anos. Por isso Deus não te diz apenas faça diferente. Ele te diz: pare de se conformar, pare de assumir que porque você viu isso a vida inteira, isso precisa continuar te governando. Pare de chamar de identidade aquilo que foi apenas costume herdado. A palavra transformai-vos nesse versículo é preciosa, porque mostra que Deus não está interessado em uma mudança superficial. Ele quer uma obra que apareça de dentro para fora. Ele sabe que a sua mente não está condenada a repetir para sempre os mesmos caminhos que seus pais percorreram. Ele sabe que você não nasceu para ser eco de uma história quebrada. Você nasceu para que a verdade dele abra dentro de você um caminho novo. E cada vez que você enche o seu pensamento com a palavra de Deus, algo começa a se alinhar. Algo começa a tomar forma. Algo que antes não existia começa a se levantar dentro de você como uma casa nova construída onde antes só havia ruínas antigas. Por isso Davi clamou no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que oração tão humilde e tão poderosa! Davi não disse: me dá um pouco mais de força para administrar melhor minhas rachaduras. Não disse: me ajuda a disfarçar melhor o que está quebrado. Ele disse: cria. Essa palavra é imensa. É o mesmo tipo de linguagem que aponta para a obra de Deus quando Ele traz à existência algo onde antes não havia nada. Isso significa que você não está limitado a reciclar os restos da sua velha maneira de pensar. Deus pode criar pureza onde houve confusão. Pode criar retidão onde houve torção.
pode criar paz onde houve guerra interior, pode criar uma nova forma de ver, de interpretar, de responder. E aqui eu quero que você veja a sua mente como uma casa com uma porta principal. Durante anos, essa porta esteve aberta. Pensamentos entravam sem pedir permissão. O medo da sua mãe atravessava o limiar como se fosse dono do lugar. A ira do seu pai se sentava na sala. A desconfiança do seu avô dormia no seu quarto. A rejeição que outros semearam encontrava cama pronta. Ninguém os impedia. Ninguém perguntava de onde vinham. Ninguém exigia credenciais. Simplesmente entravam, se acomodavam e acabavam te dizendo como viver. Mas hoje Deus te diz, não mais portas abertas para qualquer voz. Coloque um guarda na entrada. Esse guarda tem nome. Chama-se a Palavra de Deus. E quando um pensamento antigo bater a porta, o guarda pergunta, isso vem do Senhor? Isso se parece com a verdade? Isso produz a vida nova que Cristo comprou para mim? E se a resposta for não, então não entra. Assim começa a renovação. Não apenas deixando versículos bonitos passarem pela sua mente de vez em quando, mas aprendendo a filtrar aquilo que antes reinava sem resistência. Aprendendo a dizer, essa ideia pode ser antiga, mas não tem permissão. Esse pensamento pode ser familiar, mas não vem de Deus. Por isso quero te deixar algo simples, mas santo. Comece amanhã. Antes de olhar o seu telefone, antes de abrir o barulho do mundo, abra a voz de Deus, leia um versículo, só um, devagar, repita 3 vezes em voz alta, deixe entrar, deixe ficar, deixe vigiar a porta. Parece pequeno, mas é aí que começam mudanças que depois alcançam gerações inteiras. Porque a mente que se renova deixa de repetir e começa a criar. E o mais bonito é que isso não fica apenas na teoria. A Bíblia nos mostra alguém que viveu exatamente assim. Uma criança que, no meio de uma história torta, ouviu outra voz e acabou mudando o destino de uma nação inteira. Número 11. O menino de 8 anos que mudou uma nação. Há histórias que, vistas de fora, parecem resolvidas antes mesmo de começar. Histórias em que tudo aponta para repetir a escuridão, onde o sobrenome pesa mais que a esperança, onde a casa em que você nasceu parece ter decidido por você quem será, como viverá e até onde chegará. E se alguém tivesse olhado a história de Josias, com olhos humanos, teria dito exatamente isso, que não havia saída, que daquela raiz não poderia brotar nada saudável, que daquela linhagem não poderia se levantar um homem reto diante de Deus, porque seu avô foi Manassés, um dos reis mais perversos que Judá conheceu. Encheu a terra de idolatria, de violência, de sangue e de trevas. E seu pai, Amon, seguiu pelo mesmo caminho. Não corrigiu a história, piorou, foi assassinado por seus próprios servos. Essa era a herança. Esse era o ambiente, essa era a terra onde parecia impossível que algo limpo brotasse. E, no entanto, no meio de toda essa escuridão, Deus levantou um menino de 8 anos. 8 anos. Apenas um menino, sem a maturidade de um adulto, sem uma linhagem espiritual saudável por trás, sem uma casa que tivesse mostrado o caminho certo. Mas quando você chega a 2 de Reis 22:2, a Escritura solta uma frase que parece quebrar a lógica humana. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Que coisa extraordinária! Que maneira gloriosa de mostrar que Deus não está limitado pelo histórico da família em que você nasceu. E aqui há algo que você precisa ver com toda clareza. O texto diz que Josias andou no caminho de Davi seu pai. Mas Davi não era seu pai biológico. Davi havia vivido muitos anos antes. Seu pai real foi Amon, seu avô real foi Manassés. Se Joséias tivesse tomado como modelo o mais próximo, o mais visível, o mais natural segundo o sangue, teria repetido exatamente a mesma escuridão. Mas não fez isso.
E aqui está uma das lições mais poderosas de toda esta mensagem. Para romper um ciclo, às vezes você precisa deixar de olhar apenas para o que esteve perto de você e começar a olhar para o que esteve perto do coração de Deus. Isso significa que a sua referência mais importante não precisa ser a mais próxima no sangue. Pode ser a mais próxima de Deus. Josias, de alguma forma, escolheu um pai diferente como modelo. Não negou a sua história. Não fingiu que vinha de outra família, mas também não aceitou que o exemplo quebrado da sua casa definisse o seu destino. Ele olhou mais alto, olhou mais atrás. Olhou para um homem que havia amado o Senhor de todo o coração. E ao fazer isso, rompeu a lógica do fatalismo. É como se tivesse dito com a sua vida: a minha origem terrena é real, mas não será a minha autoridade final. A minha história familiar existe, mas não será a minha profecia. Você também precisa ouvir isso hoje, porque talvez você não tenha tido um pai que te ensinasse ternura. Talvez não tenha tido uma mãe que te ensinasse paz. Talvez tenha crescido entre reações distorcidas, silêncios dolorosos, ausências, durezas ou exemplos que mais confundiram do que guiaram. E quando uma pessoa cresce assim, muitas vezes sente que faltou algo muito importante. E é verdade, faltou, doeu, marcou. Mas isso não significa que você está condenado a viver sem modelo. Porque quando a sua história humana falha, Deus te abre uma história mais alta. Ele te abre a sua palavra. Ele te abre o seu coração. Ele te dá a possibilidade de olhar para o seu Pai Celestial e dizer: ensina-me tu como viver. Ensina-me tu como amar. Ensina-me tu como responder. Ensina-me tu como construir uma vida que não repita o que me feriu. Josias é como uma árvore plantada em terra envenenada. Tudo ao redor dizia que essa árvore daria fruto amargo. Não porque a árvore fosse ruim em si mesma, mas porque a terra estava contaminada. Mas Deus fez algo que só Ele pode fazer. Ele a transplantou, tirou-a do destino aparente do seu ambiente e a plantou em outro solo, em outra história, em outra direção. E o que saiu dessa árvore não foi amargura para a nação, mas reforma, limpeza, retorno à palavra, restauração. Essa árvore alimentou muitos. Essa árvore deu sombra a uma geração inteira. E isso é exatamente o que Deus pode fazer com você. Você não precisa continuar se definindo pela terra onde começou. Deus pode te plantar em um lugar novo por dentro. Pode te dar raiz na sua verdade, seiva na sua presença e fruto no seu tempo. Por isso, Isaías 43:19 ressoa com tanta força aqui. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Essa palavra não foi apenas para profetas e reis antigos. Também é para você. Deus está fazendo algo novo em você. Não apenas amanhã. Hoje, no meio da sua história real, com suas feridas reais, com sua família real, com seu passado real. Você não precisa da permissão do seu passado para caminhar em direção ao seu futuro. Então, se você não teve o exemplo de que precisava, faça o que Josias fez. Busque seu modelo na palavra. Busque sua referência no coração de Deus. Pare de olhar apenas para o que faltou e comece a olhar para o que o céu te oferece. O seu Pai Celestial nunca falhou com você. E quando ele se torna o seu modelo, a sua história deixa de ser repetição e começa a se tornar sinal. Porque Josias não mudou apenas a sua própria vida. Ele acabou contando uma história diferente para toda a sua geração. E isso é mais poderoso do que parece. Nu e mero dose. O poder de contar a sua história de forma diferente. O que marcará a próxima geração não é apenas o que aconteceu com você, é como você escolhe contar. E isso muda tudo, porque há dores que, quando são silenciadas, se transformam em sombras, ficam pairando na casa, entram no ambiente, se sentem na mesa, nos silêncios, na forma de olhar,
na maneira de amar com medo. Os filhos não precisam conhecer todos os detalhes para perceber que algo pesa. Quando um pai nunca fala do que viveu, muitas vezes seus filhos crescem respirando uma tristeza que não entendem, carregando uma tensão que não sabem nomear, aprendendo a temer coisas que nunca lhes foram explicadas. A dor escondida não desaparece, apenas muda de forma. Mas também há outra maneira equivocada de contar história. É quando ela é contada a partir da ferida aberta, da amargura, do ressentimento que ainda governa o coração. Então, a história já não sai como testemunho. Sai como veneno. Sai como mais uma corrente. Sai como uma forma de ensinar aos que vêm depois que o mundo sempre fere, que ninguém muda, que a vida só tira, que o sofrimento manda. E quando uma história é contada assim, os filhos não herdam sabedoria, herdam desconfiança, herdam raiva, herdam uma memória sem redenção. Mas existe um terceiro caminho, e esse é o caminho santo. O caminho onde você não nega o que aconteceu, mas também não conta, deixando Deus de fora. O caminho onde você pode dizer, com honestidade, sim, doeu. Sim, houve noites escuras. Sim, houve traição, abandono, lágrimas, confusão. Mas Deus estava ali. Deus me sustentou. Deus falou comigo. Deus não desperdiçou uma única lágrima. E o que parecia ter sido desenhado para me quebrar, acabou sendo usado pelo Senhor para me formar, para me aproximar dele, para me ensinar a conhecer a sua fidelidade de uma forma que antes eu não conhecia. Foi exatamente isso que José fez. E por isso, sua história tem tanto poder. José não viveu uma dor pequena. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, arrancado de casa, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Se alguém tinha motivos para contar sua história a partir da amargura, era ele. Se alguém podia olhar para trás e dizer, minha vida foi arruinada por causa de outros, era José. Mas quando chegou o momento de falar, ele não negou o mal, também não o maquiou. Ele o nomeou com clareza. Em Gênesis 50:20 disse, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que frase poderosa, que maneira santa de narrar a dor. José não disse que não houve mal, disse que Deus foi maior do que esse mal. E isso é o que transforma uma ferida em herança santa. Quando você pode olhar para o que viveu e dizer, aqui houve escuridão, sim, mas aqui também esteve a mão de Deus. Aqui houve lágrimas, sim, mas aqui também houve consolo. Aqui houve injustiça, sim, mas aqui também houve propósito. Então sua história deixa de ser apenas uma cicatriz. Torna-se uma lâmpada, torna-se um abrigo, torna-se um aviso com esperança, torna-se um testemunho que protege os que vêm depois, porque você já não está entregando apenas o peso do seu passado, mas a evidência viva da fidelidade de Deus dentro desse passado. Por isso, o Salmo 78:4 diz, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. Escute bem isso, não diz para esconder a história. Também não diz para repeti-la como uma ferida crua. Diz para contá-la mostrando os louvores do Senhor. Ou seja, contando o que Deus fez no meio do que você viveu. Contando como Ele te sustentou, como te livrou, como te corrigiu, como te levantou, como não te abandonou quando parecia que tudo estava desmoronando. Essa é a herança mais valiosa que você pode deixar. Não uma imagem de perfeição. Não uma casa onde nunca se fala da dor, mas uma casa onde a dor é nomeada com verdade e a fidelidade de Deus é honrada com reverência. Por isso, pratique contar sua história de outra maneira. Não a esconda, mas também não a conte sem Deus. Da próxima vez que uma lembrança dolorosa te visitar, não a deixe falar sozinha. Diga em voz alta, isso me doeu, mas Deus usou, e eu continuo aqui, de pé, pela sua graça. Faça isso até que sua alma acredite de verdade.
Faça isso até que sua memória deixe de ser uma prisão e comece a ser um altar. Porque um testemunho contado com Deus dentro é a melhor herança que um pai pode deixar. E hoje, Deus te sussurra algo lindo. Não esconda sua história. Conte-a comigo dentro. Porque o que foi sua dor será a força dos seus filhos. E quando você começa a contar sua história assim com Deus, no centro, acontece algo ainda mais profundo. Deus não apenas quebra o ciclo. Ele também começa a restaurar o que parecia perdido para sempre. No Êxodo 13, Deus restaura o que as gerações perderam. Talvez, enquanto você lê isso, algo dentro de você se quebra um pouco, porque não está pensando apenas no que sofreu. Também está pensando no que se foi, nos anos que não voltaram, na infância que deveria ter sido mais leve, na juventude que você viveu carregando pesos que ninguém deveria ter colocado sobre os seus ombros, na paz que outros pareciam ter e que você quase não conheceu, a não ser por momentos, e talvez uma pergunta atravesse você por dentro com tristeza. É possível recuperar isso? Deus pode fazer algo com tudo que se perdeu? O Senhor pode tocar não apenas o meu presente, mas também a história que ficou ferida atrás de mim? E a resposta de Deus não é pequena. A resposta de Deus é uma promessa. Em Joel 2,25, o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo cortador, pelo migrador e pelo destruidor. Escute a ternura e a força dessa palavra. Deus não diz apenas, vou te ajudar a seguir em frente. Não diz apenas, tente não pensar tanto no que aconteceu. Não diz, darei consolo para que você aprenda a viver com a perda. Ele diz algo muito mais profundo. Ele diz, restituirei. É uma palavra de devolução. É uma palavra de recuperação. É uma palavra que entra na parte mais dolorosa da alma, onde você achava que já não havia nada a fazer. E ali, Deus planta esperança. Porque há coisas que não doem apenas pelo que foram, mas pelo que tiraram de você. O medo tirou anos de descanso. O abandono tirou anos de segurança. A violência tirou anos de inocência. O silêncio tirou anos de clareza. A confusão tirou anos de identidade. A vergonha tirou anos de liberdade. E quando alguém olha para trás e vê tudo isso, sente como se uma praga tivesse passado pelo campo da sua vida. Como se algo tivesse devorado estações inteiras. Como se onde deveria haver fruto, houvesse apenas ramos vazios. Por isso a imagem de Joel é tão precisa. O gafanhoto, o cortador, o migrador. Tudo isso fala de forças que devastam, que consomem, que passam sobre o terreno e deixam a sensação de perda total. E talvez hoje você já consiga dar nome a esse gafanhoto. Na sua história, ele pode se chamar rejeição, ou vício, ou ausência paterna, ou humilhação, ou pobreza emocional, ou um lar onde você nunca se sentiu seguro, ou uma família onde o amor sempre vinha misturado com medo. Esse gafanhoto não afetou apenas um momento. Ele foi consumindo anos. Foi levando leveza, confiança, alegria, espontaneidade, descanso. Mas aqui está a beleza de Deus. Ele não fala com o gafanhoto como se tivesse a última palavra. Ele fala ao seu futuro. Ele fala aos seus anos perdidos e diz, eu restituirei. Isso significa que Deus não apenas sabe deter o dano, Ele também sabe devolver. Sabe entrar nos lugares onde você sentia apenas vazio e fazer brotar fruto novamente. Sabe tocar uma vida que foi interrompida por anos e fazer com que, em um tempo santo, floresça de uma maneira que ninguém esperava. Sabe devolver paz onde houve ansiedade. Sabe devolver dignidade onde houve vergonha. Sabe devolver ternura onde houve dureza. Sabe devolver alegria onde a tristeza fez morada por tempo demais. E nem sempre faz isso devolvendo exatamente a cena que você perdeu. Muitas vezes faz de uma forma mais profunda.
restaurando em você aquilo que essa perda havia deformado e dando na sua presença uma plenitude que não apenas preenche o vazio, mas transforma todo o terreno. Por isso, Isaías 61:7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, não apenas honra, dupla honra. Veja como Deus fala. Ele não se limita a compensar de forma mínima. Ele responde à vergonha com honra abundante. Responde ao vazio com plenitude. Responde à perda com superabundância. Responde à história quebrada com uma bondade que ultrapassa toda medida humana. É como se o Senhor dissesse: não apenas vou curar a ferida, vou fazer com que o lugar onde mais doeu também seja o lugar onde você mais claramente verá a minha bondade. Isso é importante porque há pessoas que acreditam que o melhor cenário possível é sobreviver, chegar ao fim mais ou menos de pé, respirar, mas com cicatrizes governando, caminhar, mas com a alma resignada. E Deus te diz hoje que a promessa dele é maior. Ele não quer apenas que você sobreviva à sua história. Quer restaurar você dentro dela. Quer te fazer ver que o terreno que parecia perdido pode voltar a dar fruto. Quer te ensinar que onde o gafanhoto comeu, ele pode semear o dobro. Então hoje, nomeie diante de Deus aquilo que você sente que perdeu. Faça isso com honestidade. Diga: Senhor, perdi anos, perdi paz, perdi confiança, perdi inocência, perdi alegria. Não finja, não minimize, mas também não feche a porta depois de dizer isso. Fique mais um momento e declare com fé: Senhor, tu prometeste dupla porção, eu a recebo. Não porque eu mereça, mas porque o teu coração é restaurador. Onde o gafanhoto comeu, Deus semeia o dobro. E antes de encerrar, quero te falar algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza, mas que você precisa ouvir hoje para abraçar completamente essa verdade. No Homero 14, a carta que Voqué escreve com a sua vida. Até aqui você olhou muito para trás, viu o que herdou, o que carregou, o que absorveu sem perceber, o que doeu e o que Deus começou a curar. Mas agora Deus quer que você levante o olhar. Porque a sua história não se trata apenas do que você recebeu. Também se trata do que você está deixando. Você não é somente alguém que vem de uma linha familiar. Você também é alguém que está escrevendo uma linha nova. E cada decisão que você toma hoje está deixando marca em alguém, mesmo que você ainda não veja. Isso pode parecer pesado se você olhar a partir do medo, mas Deus não quer que você receba isso como um peso esmagador. Ele quer que você receba como um privilégio santo. O privilégio de se tornar o primeiro que fala diferente, o primeiro que responde diferente, o primeiro que perdoa diferente, o primeiro que ora quando antes só se gritava, o primeiro que busca a Deus quando antes só se sobrevivia. O primeiro que não entrega aos que vêm depois a mesma ferida sem nome que recebeu. Que presente tão grande! Que responsabilidade tão bonita! Que maneira tão concreta de ver que a graça não alcança só você, mas começa a tocar gerações inteiras através das suas decisões de hoje. Por isso, Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me certamente das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo não está dizendo que você finja que nada aconteceu. Não está dizendo que enterre a sua história e sorria por cima da dor. Não está dizendo que negue o que te marcou. Ele está dizendo algo muito mais sábio. Não fique preso ali. Não faça do ontem a sua morada permanente. Não transforme a sua ferida na sua identidade final. Solte o passado no sentido de parar de viver obedecendo a ele. Solte-o não porque não importa, mas porque o que Deus tem à sua frente é maior do que o que ficou para trás. E isso é importante porque quando uma pessoa sofreu muito, às vezes sem perceber começa a viver apenas reagindo ao passado. Tudo o que faz gira em torno de não repetir, de não cair, de não sentir, de não voltar a passar pelo mesmo. Mas Deus não quer apenas te livrar do que ficou atrás.
Ele também quer te atrair para o que está adiante. Quer te ensinar que você não vive apenas fugindo de uma dor antiga. Você vive construindo uma herança nova. Você vive escrevendo uma carta que outros vão ler com a própria vida. Pense nisso por um momento. Imagine que daqui a 30 anos, um filho, uma filha, um sobrinho, uma neta ou até alguém que te observou de perto, abre uma carta que você escreveu sem papel. Não uma carta com tinta, mas uma carta feita de decisões. Linha por linha, dia após dia. Nessa carta aparece cada vez que você segurou uma palavra dura que antes teria saído sem filtro. Aparece cada vez que você pediu perdão, mesmo que na sua família ninguém fizesse isso. Aparece cada vez que você escolheu orar em vez de se afundar sozinho nos seus pensamentos. Aparece cada vez que você falou bem de Deus em meio à prova. Aparece cada vez que você disse: eu não vou repetir isso, eu não vou entregar essa mesma dor intacta aos que vêm depois. E essa carta vai falar forte, vai dizer: eu vivi tempos difíceis, herdei dor, conheci o medo, a confusão, o peso de coisas que não escolhi. Mas escolhi a Deus. Deixei-me formar por Ele. Deixei-me corrigir por Ele. Deixei-me amar por Ele. E por isso você hoje pode viver diferente. Que poder há nisso? Porque a melhor herança nem sempre é algo que se entrega com as mãos. Muitas vezes é algo que se semeia com a vida. Não se guarda em uma conta. Não se assina em cartório. Constrói-se no secreto, na constância, na obediência diária, na decisão de caminhar em uma direção nova, mesmo que ninguém antes na sua casa tenha feito isso. Por isso, hoje você não precisa resolver 20 coisas de uma só vez. Só precisa de uma decisão concreta. Um padrão que você quer deixar de alimentar. Uma reação que você quer render, um hábito que você quer substituir. Uma verdade de Deus que você quer começar a viver com seriedade. Às vezes pensamos que a mudança de uma história familiar precisa parecer espetacular desde o primeiro dia. Mas, muitas vezes, começa com uma linha pequena escrita com fidelidade. Hoje você perdoou. Hoje você orou. Hoje você se deteve. Hoje você colocou um limite. Hoje você escolheu a verdade. E amanhã você escreve outra linha. E depois de amanhã, outra. E quando olha para trás depois de anos, percebe que não apenas a sua vida mudou, mudou a mensagem que agora respira na sua casa. A melhor herança não se guarda em um banco, escreve-se com decisões diárias. Então, olhe para frente sem medo. Não como alguém esmagado pelo que precisa fazer perfeito, mas como alguém honrado por Deus com o privilégio de começar algo novo. Você pode ser o primeiro na sua família a deixar uma herança diferente. O primeiro que transforma a mesa, o tom, a fé, a maneira de amar, a maneira de atravessar a dor. E agora, irmãos amados, depois de tudo isso, voltamos ao começo. Porque é aí que você vai entender com mais clareza o que Deus esteve fazendo com você desde o primeiro momento. Número 15, isso termina aqui, com você. Você se lembra daquela tarde? Aquele instante incômodo, quase sagrado, em que você se ouviu por fora e por dentro, algo parou. Aquela frase que saiu da sua boca e te deixou gelado. Aquele tom que você não queria herdar. Aquela reação que te fez pensar: isso não nasceu hoje, isso vem de mais atrás. Hoje, você já não olha para esse momento com a mesma confusão de antes. Hoje você sabe que havia cargas que não escolheu. Hoje você sabe que havia dores antigas caminhando dentro de você, como se fossem suas. Hoje você sabe que os padrões são reais, que as feridas podem se repetir, que as gerações podem transmitir silêncios, medos, iras e ausências. Mas hoje você também sabe algo muito maior do que tudo isso. Sabe que a misericórdia de Deus é 1000 vezes maior do que qualquer marca antiga. Sabe que a cruz pagou toda a dívida. Sabe que em Cristo você é nova criatura. E sabe que o que parecia uma condenação familiar pode terminar hoje.
com você. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você já não sentir nada. Hoje. Porque Deus não te trouxe até este momento apenas para identificar o problema. Ele te trouxe para marcar um antes e um depois. Ele te trouxe para que você deixe de olhar a sua história como uma corrente inevitável e comece a vê-la como o lugar onde a graça dele decidiu entrar com poder. Você não ouviu tudo isso apenas para se emocionar por um momento e depois voltar ao mesmo. Você ouviu tudo isso porque o Senhor está traçando uma linha no chão e está te dizendo: até aqui chegou o que vinha perseguindo a sua casa. Até aqui chegou o que quis passar intacto para a próxima geração. Até aqui chegou o que quis falar mais alto do que a minha voz. E quero te deixar algo concreto para esta semana, algo pequeno por fora, mas muito poderoso por dentro. Pegue um papel. Faça isso de verdade. Não deixe apenas na intenção. Escreva o padrão familiar que você reconhece. Dê nome diante de Deus: medo, ira, abandono, vício, silêncio, vergonha, aquilo que o Espírito Santo te mostrou. E abaixo desse nome, escreva esta verdade de 2 de Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cada manhã, antes de começar o seu dia, leia em voz alta, como uma oração. Diga ao Senhor: isto é o velho, mas eu sou o novo que tu estás fazendo. Faça isso durante 7 dias, não como uma fórmula vazia, mas como um ato de fé. E observe o que Deus começa a mover dentro de você quando a verdade dele entra onde antes só entrava o costume. E se esta mensagem tocou o seu coração, dê um like, não por costume, não apenas para apoiar o canal. Faça isso pensando que talvez outra pessoa esteja carregando em silêncio uma história parecida com a sua e precise ouvir hoje que não está condenada a repeti-la. Às vezes, um gesto pequeno abre a porta para que uma palavra de Deus alcance alguém exatamente no momento em que mais precisa. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se. Aqui você não é um número, aqui você não é uma visita acidental. Você é alguém que Deus trouxe até este lugar por uma razão. Todos os dias compartilhamos uma mensagem da palavra para te ajudar a caminhar mais perto do Senhor, com verdade, com esperança e com direção. E agora quero que você faça algo mais. Se puder, não apenas escute. Diga, repita comigo em voz alta, onde quer que você esteja. Declaro que sou nova criatura em Cristo. Os padrões da minha família não determinam o meu futuro. O que meus pais não puderam curar, Deus cura em mim hoje. Não carrego culpa que não me pertence. Não repito histórias que Deus já terminou. A dor que herdei se transforma em testemunho. Onde o gafanhoto comeu, Deus semeia o dobro. O ciclo se rompe aqui, comigo, hoje, em nome de Jesus. Amém. E enquanto essa declaração ainda ressoa dentro de você, receba esta palavra final do Senhor. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja como isso é lindo. Deus não está pensando destruição para você, não está pensando repetição para você, não está pensando uma vida presa na mesma roda antiga. Ele está pensando paz, está pensando futuro, está pensando esperança, está pensando uma história diferente daquela que você temia. Que o Deus que faz novas todas as coisas faça nova a sua história. Que a sua misericórdia, aquela que alcança milhares de gerações, cubra a sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que onde houve dor, Ele levante testemunho. Que onde houve silêncio, Ele levante verdade. Que onde houve vergonha, Ele derrame dupla honra. E que a próxima geração da sua família não precise lutar a batalha que você está decidindo lutar hoje diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. E escute este sussurro do coração de Deus para você, como se Ele te dissesse ao ouvido agora mesmo: Filho meu, filha minha, o que a sua família não pôde curar, eu estou curando em você. Agora mesmo, não amanhã. Hoje, isso termina aqui. Com você. Hoje. Talvez você tenha começado esta mensagem com o peso de uma pergunta no coração. Por que você continua lutando com coisas que parecem vir de muito atrás? Mas agora você termina com uma verdade maior do que o seu passado. Deus não te trouxe até aqui para te deixar preso em uma história repetida. Ele te trouxe até aqui para interrompê-la. O que chegou até você como ferida não precisa sair de você como herança. Em Cristo, a sua história não está condenada a se repetir. Em Cristo, a sua história pode começar de novo. Por isso, esta semana faça essa microprática em oração. Escreva o padrão familiar que você reconhece e abaixo escreva 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. Depois leia todas as manhãs e diga ao Senhor: isto é o velho, eu sou o novo que tu estás fazendo em mim. E agora declare comigo: sou nova criatura em Cristo. Os padrões da minha família não determinam o meu futuro. O que meus pais não puderam curar, Deus cura em mim hoje. O ciclo se rompe aqui, comigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que cure o que ninguém viu, que feche o que ficou aberto por anos e que faça da sua vida o início de uma nova geração marcada não pela dor, mas pela graça. Hoje Deus não apenas te mostrou de onde você vinha, hoje Ele te lembrou para onde está te levando.